Você sabia que no Brasil estima-se que 15 mil crianças e adolescentes estejam já praticando hoje o ensino domiciliar? E o assunto está, então, em pauta no governo, claro. Mas quais são os prós e os contras desse tipo de ensino? Então, é sobre essa matéria que nós vamos conversar com o especialista em educação, Marcos Silva, e ainda com a Paloma Levi, que é também psicóloga. Cumprimento os convidados. Eu vou até levantar para comentar direitinho aqui. Tudo bem, Tudo Paloma? bem, obrigada. Vou levantar também, né? Aí, puxa vida. As damas podem ficar bem à vontade. Pessoal, vamos definir então, pessoal de casa, assim, porque às vezes tem algumas pessoas assim, ainda não se habituaram, entenderam ainda o que é o homeschooling ou educação domiciliar. Você quer dizer? Pode, Paloma. Ladies first. A educação domiciliar, ela é um molde de educação, um modelo de educação em que os pais ou responsáveis pelas crianças assumem esse papel de professor em casa e aí a criança, ao invés de ir para a escola, para poder ter esse modelo formal de educação, ela acaba sendo educada em casa, né, pelos responsáveis. E agora, Marcos, você como mestre, doutor em educação, ainda é um assunto novo, em nível de Brasil, pelo menos é um assunto muito novo. O homeschooling no Brasil, pensando a qualidade do ensino público, ele se apresenta também como uma nova forma efetiva onde a família possa ter a segurança da educação que vai dar para o seu filho, ou, claro, de fato precisa de passar por esse aprimoramento e até uma certa regulamentação? Olha, pastor Sérgio, eu acho que quando a gente fala de educação, é importante demais a gente ser profundo e refletir muito as coisas, né? A gente está falando da formação das pessoas, da formação do país. E não só de uma formação acadêmica, né? A gente fala de uma com o integral, mesmo, né? E, sobretudo, por aí a gente já pode até começar a pensar algumas coisas, sabe? Eu vejo com muito bons olhos essa boa vontade e a boa intenção desses pais que querem dar uma educação plena para os filhos. Entretanto, né, Guimarães Rosa já dizia, né? Querer demais o bem cheira a querer o mal. Me preocupa um pouco essa ideia de você educar o seu filho sem ter uma perspectiva, uma preocupação de que seu filho seja educado por você, mas também seja educado no mundo. A gente não pode se isolar. Então, eu vejo com uma certa preocupação quando a gente pensa que o conteúdo acadêmico que a família tenta substituir, eu acho que aí tem alguns problemas que a gente pode levantar também, que ele seja o único papel da escola. A escola é um espaço importante de socialização, de convivência com as pessoas diferentes, de convivência com outras possibilidades, onde o aluno vai enfrentar problemas, sim, né? E também onde ele vai encontrar soluções coletivas em conjunto. E a gente educa os filhos para o mundo, não é? A gente não educa os filhos para viver com a gente sob as nossas asas o tempo inteiro. E a gente falava um pouquinho antes no intervalo, né? Até as câmeras pegaram, né, o nosso bate-papo, como os nossos filhos ficam felizes quando eles começam a ter autonomia, seu próprio dinheiro, né? Então, hoje me preocupa bastante essa iniciativa, que ela pode também ser pensada como alguns problemas que vão ser trazidos na formação desses estudantes ao longo do tempo, sabe? Aí, então, colocando a Paloma nessa história aí, porque esse desenvolvimento emocional e até social ali desses dois motes ali de ensino, hoje, na sua opinião, em termos de futuro, perspectiva futura, ele agrega ou não, Paloma? Até, por exemplo, lá na frente, para concorrer, por exemplo, a um Enem, a uma disputa de uma vaga para um trabalho, uma vaga profissional? É muito importante a gente pensar o homeschooling, assim, e discutir essas questões, né, dos prós e contras, porque existem várias questões a serem analisadas, né? Então, se a gente considera, por exemplo, a criança, e aí digo jovens, né, crianças e adolescentes que estão sendo educados em casa, tem umas questões emocionais que eles ficam, por exemplo, a par, que são as relações ali interpessoais com os semelhantes ali da mesma faixa etária.
E aí eles vão ter desafios, né, que teriam, por exemplo, nas escolas, desafios a serem superados, por exemplo, em jogos, nas aulas de educação física, ou mesmo desafios acadêmicos que eles acabam não vindo à tona na educação domiciliar. De um outro modo, quando a gente tem uma educação domiciliar com o pai ou o responsável que consegue, de forma técnica e efetiva, trabalhar também essas questões socioemocionais com as crianças e adolescentes em casa, fazendo com que eles consigam debater, vencer desafios de uma forma autônoma, isso também eu vejo que pode ser benéfico, né? Então, é importante. Dentro do aspecto, tem os dois lados. Sim, não é? sim. No mesmo ponto tem o que é bom, tem o que é ruim. Sim. Aí eu pergunto para vocês, e sobre o aspecto que é um dos que mais talvez eu acho que um dos mais citados, né, como contra o homeschooling, é a questão da disciplina. Porque a ideia, tanto é que até a ideia do home office, né, o trabalho em casa, ele gera algumas controvérsias e até para dar certo tem que haver uma disciplina também rigorosíssima. Como que vocês veem sobre esse aspecto da disciplina, do horário, do estudo, das cobranças? Como vocês veem? Eu penso que a regulamentação tem que ser muito estrita, assim, bastante efetiva nesse sentido. Por quê? O controle curricular, né, o que o MEC impõe como conteúdo, não só acadêmico, mas, por exemplo, a gente tem nas escolas os temas transversais que vêm à tona, então a relação das crianças com a saúde, por exemplo, a educação no trânsito, são temas que não são tão literais ali, né, que a gente não estuda a educação no trânsito, né, num livro, mas a gente trabalha isso na escola, né, como esses outros temas transversais. Isso precisa ter um controle bastante significativo para a gente garantir o aprendizado efetivo das crianças e, de fato, o desenvolvimento dessas crianças em casa. Eu acho também, pastor, eu acho que a escola, na medida que ela cria a disciplina não sem contexto, né, uma disciplina que é necessária para o aprendizado, né, para o respeito ao outro, né, por causa dos limites que são necessários na convivência social, ela está educando. Uma educação talvez que a gente não perceba diretamente nos conteúdos e nem a prova do Enem vai avaliar, nem as provas do ENAD no final do curso superior vão avaliar. São muitas coisas que a gente não consegue mensurar de uma forma muito específica, mas que elas estão dentro da formação que a escola oferece. Então, o aluno que não participa, né, o sujeito que não participa, ele perde uma grande possibilidade de socialização. Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que refletir um pouco. Com relação ao conteúdo acadêmico, acho que ele não é o único que a escola trabalha, mas eu acho que temos que levantar algumas reflexões sobre ele. Vamos pensar hoje, por mais boa vontade e uma boa formação que os pais tenham, nós temos que avaliar sempre a nossa limitação, né? Cada um de nós tem seus limites, né? Alguns conscientes e outros não. Eu não vejo como possível uma pessoa, por melhor formada que seja, dar conta de trabalhar efetivamente, com qualidade e com o que a gente tem hoje de apontamento da ciência, todos os conteúdos. Eu sou autor de livros didáticos, eu tenho vários livros aprovados pelo MEC e que são adotados hoje no Brasil. Eu posso dizer com muita segurança como autor, onde é o melhor lugar para se trabalhar com os materiais didáticos, inclusive os materiais dos quais eu sou autor, é na escola, que é um espaço onde o professor, com a formação que ele tem e com todos os limites que nós temos hoje, na formação de professores, a limitação das escolas, todos os problemas que a gente tem que superar, mas é o espaço ideal para se discutir, para se refazer aquilo que está colocado, para desafiar o que o autor propõe. E o professor é uma pessoa que está preparada para trabalhar com isso, com todos os limites também que um professor vai ter, que uma escola vai ter. Então é muito necessário, acho que assim, e os pais que hoje optam por esse caminho, eu tenho todo respeito, né, nenhum favor respeitar, né, é o mínimo que a gente tem que fazer numa sociedade, onde as pessoas têm liberdade, né, de pensar e de expressar seus pensamentos, mas eu acho que é muito importante as pessoas refletirem, inclusive com humildade, com relação a essa capacidade. Será que todos têm essa capacidade? Será que quem é que vai errar menos nesse processo? Ou quem é que oferecerá o melhor para a formação dos estudantes? É muito importante refletir. E só para finalizar, Sim, claro. Uma outra coisa, com a minha experiência de educação, é muito importante a gente pensar sempre o seguinte: nem sempre a avaliação que um pai tem sobre o seu filho é uma única avaliação possível. Já encontrei inúmeras vezes pais que vieram conversar nas escolas com a gente
e ele tem uma dimensão do filho que não é aquela dimensão correspondente à avaliação que a escola tem. Ou às vezes ele acha que o filho é extremamente frágil e não sabe se defender. Muitas vezes ele acha que o filho é vítima de um processo de bullying, e às vezes o filho é aquele que provoca bullying. Então nós todos temos que nos colocar numa posição de maior humildade, porque a vida em sociedade exige isso. Até porque alguns pais sempre vão tender a esse nível de comparação, né, Mar? De chegar, olha, meu filho é além, ele tem que fazer mais, e não é assim. Eu, por exemplo, passei por algumas experiências que falei, opa, então tem que me recolher a minha insignificância, né? Nós vamos assistir agora, eu convido vocês para assistirem comigo, um depoimento de uma mamãe, e essa mamãe, ela é contra o homeschooling, ela é contrária. Então, na tela. Meu nome é Renata, tenho 2 filhos e eles foram para a escola muito cedo pelo fato de eu trabalhar fora de casa. Eu sou contra a educação domiciliar pelo fato de achar muito importante o convívio com os colegas e professores na escola. A minha experiência com a mais velha, que hoje tem 5 anos, é muito boa. Ela sabe lidar muito bem, principalmente com coleguinhas que possuem necessidades especiais. Eu vejo o carinho e o respeito que ela tem com essas pessoas, e também ela vê a disciplina como uma coisa boa e não ruim. Então é um auxílio que a escola dá para a educação dos pais em casa. Muito bem, obrigado, Renata, pela participação. Ela ali coloca os aspectos que ela já entendeu que são favoráveis à realidade dela, tendo seus filhos na escola, né? Ali o contato com o coleguinha que tem uma necessidade especial, a disciplina que nós falamos aqui. Então, vamos chamar aqui também agora o depoimento de uma outra mamãe, agora que é a favor do homeschooling. Sim. Ok? Então, na tela. Meu nome é Domingos Lima e eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês para dizer que eu sou a favor da educação familiar, porque eu acredito que a educação dos filhos deve partir dos pais e também daquilo que a família acredita, como princípios, valores, regras, comportamentos, escolhas. E com a melhor coisa para ensinar a criança, os filhos, é a família. E isso lá nos Estados Unidos já é normal há décadas. E tomara que isso dê certo aqui no Brasil, porque isso também vai acabar com a analfabetização infantil aqui também. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado aí, o Domingos aí, por também participar aqui conosco, pastor Domingos aí. Marcos e Paloma. Ali nós vimos a mamãe, e eu achei que era uma outra mamãe, mas foi um papai ali. O homeschooling, ele seria assim também, vamos pensar, dentro daquilo, Marcos, que você falou, dentro do respeito à liberdade até de escolha, como uma boa opção para determinados lugares. Nós que vivemos num país aí com dimensões continentais, a gente conseguir de alguma forma dar esse acesso à educação aos lugares onde ainda o ensino não chegou, seria esse um ponto a favor de escolha? Olha, eu acho que a gente tem que pensar algumas possibilidades. Primeiro, o Brasil ainda não superou plenamente a universalização do ensino. E eu acho que o nosso grande investimento é dar acesso e direito a todos à educação. Eu não estou pensando só nas famílias que têm uma melhor estrutura, a gente tem que pensar o país como um todo. Talvez para esses lugares, pastor, eu acho que a nossa grande luta seria levar a educação de qualidade. Sobretudo esses lugares distantes, eu acho que é mais difícil ainda para essas famílias terem uma formação também acadêmica para acompanhar os filhos. Então, acho que o nosso investimento tem que ser numa direção de ter gastos, né, bancar esse custo da educação, porque isso é uma forma, né, que é investimento, né, é uma forma de você qualificar mesmo a formação da população. Queria chamar a atenção para as duas falas, e eu parabenizo o programa por essa abertura para os prós e os contras, eu acho que é assim que a gente contribui para o debate. A primeira fala eu acho muito relevante e eu acho que é bom de fazer uma ressalva. O que vira notícia no Brasil, e acho que no mundo, são as coisas negativas. Nós estamos num momento com muitas notícias negativas sobre a escola, sobre professores, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco, esse país nosso funciona e a educação nossa, com todos os problemas, ela funciona bem, porque nós temos muitos professores comprometidos nesse país. Pessoas sérias, que levantam todo dia, vão trabalhar. Guerreiros, né? E fazem isso, né, com salário baixo, que já é senso comum falar isso. Então, a gente não pode jogar
né, com aquele ditado popular muito sábio, jogar água com a bacia e a criança fora, né? A gente tem que saber separar o joio do trigo onde existem problemas. E acho que os professores têm um papel fundamental na formação da sociedade brasileira e na formação dos educadores. Um outro aspecto que eu acho que a gente tem que pensar também é que, necessariamente, o fato de eu abrir e dar espaço para algumas famílias trabalharem na perspectiva do homeschooling, isso não garante a mudança da qualidade da educação. Nós estamos falando de um grupo, hoje no Brasil, aproximadamente 15 mil pessoas, nós temos aí mais de 50 milhões de estudantes no ensino básico. Então, nós temos que pensar um grande projeto de nação, um projeto de educação que resolva, de fato, os problemas do país. E ninguém vai resolver seu problema individualmente. Nós vivemos em sociedade, não é? É necessário que todas as pessoas tenham acesso, tenham direito, tenham informação, porque a gente tem um mundo mais humano, mais fraterno e mais cristão, né? Nós estamos numa TV cristã e nosso pensamento é que todos são iguais e todos têm os mesmos direitos, né? Eu concordo, só também apontar uma questão que é muito relevante quando a gente assiste o depoimento do Domingos, dizendo sobre a educação domiciliar e falando sobre a perspectiva da família em acolher aquela criança, em trazer aquelas ideologias da família na educação. A gente precisa pensar fundamentalmente a educação como um direito básico, né, para todos os cidadãos aí, e é importante que a gente coloque a educação como uma possibilidade de desenvolvimento do sujeito e aí de acesso e numa discussão da pluralidade, né, das diversidades que a gente tem no nosso país. E a escola traz isso também, né? Então, se a gente fecha a criança numa ideia e numa ideologia muito familiar ali, muito radical no núcleo familiar. E por um tema até restritivo, né? Exatamente. A gente acaba não possibilitando uma discussão mais social, um acesso mais de respeito ao outro, sabe? Isso é importante, muito relevante. Pastor, o senhor não podia deixar de falar uma coisinha? Pô, gentileza, aqui o programa é seu. A educação escolar não dispensa a participação da família. Então, assim, a obrigação de educar, né, e até o direito, ela é da família e da escola. Então, mesmo que o filho esteja na escola, a família sempre tem que estar presente, acompanhando e sendo parceira da escola. Eu acho que esse aí que é o grande ponto, eu acho que esse aí é o exato ponto nevrálgico da história. Aquilo que a família quer dar, ela dá como participação, assim como a escola dá como essa parte também de formação, né? Isso. Falando do ensino acadêmico, porque... Por exemplo, eu conheço pessoas de posses, né, têm condição boa, e que optam em deixar os seus filhos em escola pública para ir para rala mesmo. Eu vejo também outros que, não, prefiro dar uma educação de qualidade, me esforço para pagar um ensino particular. Então, cada um faz a sua. Então, se tem a abertura para o homeschooling, eu imagino também o direito, mas aí é o pai e a mãe que tem que ver aquilo que é melhor para o filho. Isso. Gente, eu conversei aqui com o nosso querido Marcos Silva, que é doutor em educação. Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez participar aqui conosco. E também com a Paloma Levi, que é mestre em psicologia. Paloma, obrigadíssimo. Obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.